patrocínio de Allen Combustíveis, Braskem, Goldstein e Zero Hora. E o apoio de Ativas, ATP, CIE Rio Grande do Sul, Centro de Integração Empresa-Escola, Colégio Anchieta, Imóveis Crédito Real, Fecomércio, Forma Grupo Cum, Grupo Zafari, Grupo Medabil, Homens na Cozinha, ADCE Santa Maria, H-Mídia, Metasa, Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, Ugine Esportes, Uniapac Latino-Americana e Vonpar. Iniciamos as atividades de hoje com a palestra Capitalismo Sustentável e a Universalidade dos Bens. O tema dessa palestra é a partir do entendimento dos conceitos da universalidade dos bens, bem como da universalidade dos bens, como podemos desenvolver as bases do capitalismo sustentável, que considera a partilha e a participação de todos na geração e distribuição de riquezas. O que é preciso mudar na sociedade atual para promover a prática do capitalismo sustentável, suportado pela universalidade dos bens. Convidamos José Maria Rodrigues Ramos a discorrer sobre o tema. José Maria Ramos é professor, possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Economia também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado. Com a palavra, o professor José Maria. Não vou precisar. Não, vou deixar aqui. Quero deixar aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar no fórum e conversar sobre este tema, capitalismo sustentável e a universalidade dos bens. Agradeço, em primeiro lugar, ao presidente da ADCE, Rio Grande do Sul, Dr. Antônio D'Amico, ao convite que me fez também Juarez Pereira, coordenador do evento, e também agradeço a Guilherme Guaranha também pela indicação para conversar hoje sobre esse tema. Meu sotaque é um sotaque espanhol. Eu nasci em Madrid, mas me considero brasileiro, porque eu vim aqui com 18 anos, então praticamente toda a minha vida passei aqui, estudei aqui em São Paulo, então há mais de 30 anos que estou aqui no Brasil, eu acho que já me incorporei ao Brasil. Quando vou para a Espanha visitar minha família que está lá, ainda me sinto um pouco turista lá, assim, fico um tempo, mas eu vejo que a minha vida já fiz aqui no Brasil. E a minha visão vai ser uma visão acadêmica. Eu sou acadêmico, eu sou professor desde sempre, nunca trabalhei em empresa. E, por essa razão, nós temos vícios acadêmicos, que é citar a bibliografia, que é citar os autores, que é citar textualmente. Então, esse será o meu ponto de vista. Eu prefiro conversar com vocês olhando nos olhos, do que apresentar uma exposição em slides. Penso que, para mim, eu acho melhor esse sistema, mas, de qualquer maneira, eu deixei com Juarez um texto escrito
que é um resumo das ideias que vou apresentar. E sobre esse tema, capitalismo sustentável e a universalidade dos bens, eu vou procurar definir os conceitos e depois vamos procurar interrelacionar esses conceitos. E traçando sempre um paralelismo entre a doutrina social cristã, que foi o que me foi proposto, e ao mesmo tempo os meus conhecimentos da economia, da ciência econômica, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável. Então, começo com a questão da doutrina social sobre a destinação universal dos bens. E para isso, vou me referir basicamente a este compêndio da doutrina social que resume muito bem esse tema, na minha opinião. Então, a questão da universalidade dos bens, da destinação universalidade dos bens, pode ser encontrada a referência quando a gente lê o livro do Gênesis. Ontem, no jantar, foi citado o livro do Gênesis 1:31, 2 versículos antes, no 1:28 e 29, o livro do Gênesis diz que Deus criou a terra e o homem e deu a terra para que a dominasse com o seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Então, a terra, este nosso planeta, é para todos nós, e essa questão da destinação universal dos bens é que, a priori, ninguém tem mais direito do que o outro sobre os bens da terra. Todos estão disponíveis para todos. E nós nos apropriamos desses bens através do trabalho. O trabalho é que faz com que nos tornemos possuidores desses bens. E na nossa situação atual, Adão e Eva tinham tudo para eles no paraíso. Agora nós nos encontramos numa situação em que os bens estão aí, cada um de nós recebe uns bens e vai, ao longo da sua vida, adquirindo outros bens ou perdendo. Hoje em dia, a economia faz com que nós evoluamos, às vezes percamos bens, mas esses bens estão aí. E ninguém deve ser excluído ou privilegiado ou discriminado, porque todos temos a mesma dignidade humana. Então, esse direito de usufruir o bem-estar necessário ao seu pleno desenvolvimento não está só na doutrina social cristã, ela está também na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, no artigo 26, em que diz que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar. Todo ser humano, pelo fato de ser humano, tem direito a isso. E esse princípio da destinação universal dos bens convida a uma visão da economia inspirada em valores morais para construir um mundo equitativo e solidário. O que a doutrina social cristã diz é que a riqueza não deve ser empregada como meio, a riqueza deve ser empregada como um meio útil para promover o bem-estar. Então, quem tem riqueza tem que ter essa preocupação com os outros, com o mundo inteiro. A riqueza não é simplesmente para ser usufruída egoisticamente, mas para estar à disposição ou para com ela contribuir também com toda a sociedade. E é através do trabalho que o homem domina a terra e se apropria dela. Essa questão também está reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada pelas Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 48. No artigo 23 diz: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego. E também diz: todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Por trás desses conceitos do direito ao trabalho e direito à propriedade, está presente uma ideia fundamental, também reconhecida
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e apregoada desde sempre pela doutrina social cristã, de que todos os homens são iguais e gozam da mesma dignidade. Isso que para nós hoje é evidente, há um século atrás não era assim. A escravidão estava presente em muitos países do mundo até há um século atrás, então nem sempre isso foi reconhecido. É interessante que um intelectual americano, Francis Fukuyama, autor daquele livro O Fim da História, ele tem um artigo que se chama Capitalismo e Democracia, em que ele reconhece esse valor do cristianismo para a tomada de consciência da dignidade da pessoa. E nesse artigo ele diz: o princípio do reconhecimento universal originou-se da doutrina cristã da igualdade universal do homem perante Deus, o que explica o alto grau de correlação entre democracia estável e cultura cristã no mundo de hoje. Foi o cristianismo quem sempre enfatizou essa igualdade universal, essa dignidade da pessoa humana. Agora, sobre essa propriedade que o homem tem pelo trabalho, ele tem é necessário que se reconheça a função social de qualquer forma de posse privada. A propriedade privada é um meio, não é um fim. Então, quem tem bens tem que sentir-se responsável não só por esses bens, mas também por ajudar os outros com esses bens. E há um autor, que é um santo, que é São Thomas More, em que na sua obra A Utopia, ele defende a propriedade privada, muito embora descreva uma ilha em que todos possuem os bens comunitariamente. Nesse livro A Utopia, tem duas partes. A primeira parte do livro é um discurso sobre a situação social inglesa, que é muito interessante porque há um dos protagonistas do livro, que se chama Rafael Hitlodeu, ele comenta que na Inglaterra havia uma situação social injusta, em que às vezes a propriedade estava... havia muitos pobres e havia gente rica, e às vezes pessoas pobres roubavam para viver, e então às vezes eram enforcados. Então ele comentava assim: se houvesse uma situação de justiça social melhor na sociedade inglesa, não seria necessário enforcar os pobres. Não seria necessário. Então, no fundo, é uma crítica a essa ideia de uma distribuição injusta da renda naquela sociedade inglesa. E, ao mesmo tempo, depois, quando ele descreve a Ilha da Utopia, ele não concorda com aquela ideia de que todos os bens têm que ser possuídos em comum. O livro Utopia é um pouco uma brincadeira que também Thomas More fez em relação a esse tema. E o livro Utopia ele está cheio de detalhes que mostram o espírito de bom humor dele, né? Porque Utopia, já o próprio nome, é lugar nenhum, um lugar que não existe. Ele está descrevendo um lugar que não existe, né? O rio que passa por lá não era o Guaíba, mas era o rio Anidro. E o rio Anidro é o rio sem água, né? É o rio Anidro, sem água. Depois, os soldados da Ilha de Utopia eram cegos, né? Como que um cego pode defender a cidade, né? E então ele vai fazendo uma série de piadas. Ele se divertiu bastante escrevendo esse livro, que ele diz que roubou ao sono, porque ele dizia que quando chegava em casa à noite, diz: olha, se você não quer ser um estranho na tua casa, quando você chega cansado à noite, e ele era o chanceler da Inglaterra, portanto ele tinha bastante trabalho, diz: olha, você tem que primeiro ouvir a sua esposa, depois os seus filhos, depois os criados, depois você fazer os empregados, depois você fazer um cafuné no cachorro, né? E aí depois você tem tempo para você. E o que ele fazia era depois, quando já tinha serenado todo o ambiente em casa, ele se retirava lá numa sala que ele construiu, onde ele escrevia, e onde ele escreveu assim: a Utopia, foram roubados ao sono. Mas então,
ele próprio, naquela utopia, ele comenta que a propriedade privada é fundamental, que a propriedade privada é essencial. E é justificada nas palavras do Rafael Hitler, que diz assim: como obter as subsistências necessárias quando qualquer pode se furtar ao trabalho? E se todos podem preguiçosamente contar com o zelo dos outros. Quer dizer, como é que alguém vai trabalhar simplesmente para os outros e não para ele, né? Assim de graça? Então, no fundo, é a utopia daquela sociedade comunista em que as pessoas trabalhariam para a sociedade e retirariam da sociedade aquilo que precisassem, né? A cada segundo a sua capacidade, e cada retiraria segundo a sua necessidade. Isso é uma utopia. É algo assim que, na prática, é uma visão, na minha opinião, idealista e ingênua da natureza humana, de como que as pessoas são. Então, as pessoas humanas, nós nos preocupamos dos outros, ajudamos os outros, por virtude, mas nós temos uma inclinação ao egoísmo de um modo natural. Isso é algo que também está na doutrina social cristã, como nós vamos comentar mais para frente. Mas, passando do conceito da destinação universal dos bens ao conceito do capitalismo, para depois passar para o capitalismo sustentável e o desenvolvimento sustentável, eu preciso fazer um esclarecimento em relação a esse termo capitalismo. O próprio Juarez Pereira me comentou que esse é um debate que tiveram na DCE também sobre essa expressão capitalismo sustentável. E no fundo, eu gostaria de me referir aqui a uma encíclica de João Paulo II, em que ele, eu acho que vai à essência dessa questão do capitalismo, porque capitalismo se pode entender de duas maneiras. E uma delas, como diz João Paulo II, se por capitalismo se indica um sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, do mercado, da propriedade privada e da consequente responsabilidade pelos meios de produção, da livre criatividade humana, a resposta é positiva. Então, o capitalismo entendido como mercado, propriedade privada, responsabilidade, isso é positivo. Embora talvez fosse mais apropriado falar de economia de empresa ou economia de mercado, ou simplesmente economia livre. Então, essa visão do capitalismo é positiva. Agora, se por capitalismo se entende um sistema onde a liberdade não está enquadrada em um sólido contexto jurídico, então um capitalismo sem normas, sem regras jurídicas, cujo centro seja ético e religioso, um marco jurídico centrado na ética, nos valores religiosos. Então, a resposta é negativa. Então, capitalismo é uma palavra que, dependendo como entendamos, ela pode ser algo positivo ou algo negativo. Um capitalismo à margem da ética, à margem dos valores, é algo essencialmente negativo. Mas um capitalismo de mercado, ancorado na propriedade privada, é algo sem dúvida positivo. Ou seja, o capitalismo sem ética, sem valores religiosos, não pode promover o bem-estar e o bem comum da sociedade. Eu sempre gostei muito de um artigo que escreveu um historiador e jornalista inglês, Paul Johnson. Ele tinha um artigo que chamava Moralizando o Capitalismo, que foi publicado há anos num caderno de leituras de sábado do Jornal da Tarde. Hoje em dia não existe mais. E ele dizia que para que o capitalismo se torne esse sistema que contribua para o bem comum, ele dizia, tem que ter, em primeiro lugar, um enquadramento legal generalizado sobre uma base moral ética. Então, exatamente o que fala João Paulo II. O capitalismo tem que estar sobre normas morais, sobre normas éticas. Ele comentava outros aspectos que seriam importantes também para que o capitalismo contribuísse para o bem comum, como a igualdade perante a lei, a igualdade de oportunidades, em que uma das oportunidades fundamentais da pessoa humana é acesso à educação de alta qualidade, o próprio acesso ao sistema capitalista, que seria assistência às pessoas que queiram abrir seus próprios negócios,
e uma promoção do livre comércio, porque o protecionismo exclui o consumidor dos frutos do mercado, e uma redução das discrepâncias das habilidades comerciais e técnicas entre as nações. Então, sob esse pano de fundo, é importante considerar que o capitalismo e a economia de mercado é feita por pessoas. São pessoas que constroem os sistemas. Eu penso que é uma utopia aquela ideia de que mudemos as estruturas e surgirá um novo homem. Na verdade, tem que mudemos as pessoas e surgirão novas estruturas. São as pessoas que fazem os sistemas, somos nós. Da mesma maneira que não existem bons e maus tempos. Não existem tempos bons e tempos... Existem tempos com pessoas melhores e com pessoas piores, mas no fundo o que faz o sistema são as pessoas. E também sobre esse tema do capitalismo, eu gostaria de reforçar, até ontem foi comentado na palestra da tarde, aquela ideia de que o capitalismo ou as empresas têm que ter essa visão, não somente econômica, mas uma visão ética, uma visão moral. E gostaria de comentar um dos grandes especialistas em Aristóteles, é um professor americano, chama Robert Solomon. Ele já faleceu, mas ele escreveu muito sobre esse tema do capitalismo, e citando Aristóteles, ele dizia que o ideal dos negócios consiste em satisfazer as demandas das sociedades e fazer o bem público e ser recompensado por isso. Esse ideal define a missão da empresa. Sem uma missão, uma empresa não passa de um grupo de pessoas organizadas para ganhar dinheiro enquanto inventam algo por fazer. Então, quer dizer, essa visão da empresa como uma missão que está contribuindo para a sociedade e que também está, sem dúvida, ganhando dinheiro. Essa visão do capitalismo humanista, essa visão do capital como um meio para contribuir com a sociedade. E queria citar um exemplo recente, que eu até recomendo quem tiver interesse leia, mas no jornal Valor do mês passado, de 29 de 8 de 13, então há um pouco mais de um mês, publicou uma reportagem de uma empresa suíça chamada Victorinox, de uma família que desde a sua fundação há 129 anos nunca fez demissões. Deve ter feito demissões para pessoas provavelmente não competentes, mas as pessoas competentes ela manteve. E comenta que essa empresa sofreu um baque a partir do atentado às Torres Gêmeas, porque ela que fabrica aquele famoso canivete suíço que as pessoas carregam na viagem. E aí, quando foi proibido viajar com canivete suíço nas malas, né, o faturamento da empresa caiu 30%. Então, eles tiveram que reestruturar a empresa, então eles não demitiram 30%. O que eles fizeram foi colocar essas pessoas em outras empresas, diversificar os produtos e depois trazê-los de novo para a empresa. Atualmente está se expandindo, está crescendo. E a inspiração dele, do presidente dessa família, é uma inspiração cristã, que ele dizia, olha, o nosso foco aqui não é o dinheiro, nosso foco é contribuir com a sociedade, temos uma missão para cumprir. E desde a sua fundação, há 129 anos, teve 4 presidentes, todos com o mesmo nome, Carl Elsener, né? Então foi passando de pai para filho essa empresa. E depois vamos passar para o tema da sustentabilidade. Então, o capitalismo, existem 2 conceitos, um conceito do capitalismo que é perfeitamente aceitável e positivo, e um capitalismo que seria negativo. Esse tema da sustentabilidade é o tema atual, é o tema fundamental, e o nosso fórum aqui é sustentabilidade. Este ano, no mês de julho, houve um congresso, o Congresso dos Economistas deste ano foi em Manaus e o tema foi sustentabilidade. Então, tinha participantes de vários países. Há um mês atrás, no Rio de Janeiro, teve um painel de sustentabilidade também com figuras do mundo inteiro, e uma das conferências do Jeffrey Sachs, que é o presidente do Instituto da Terra da Universidade de Colômbia e um dos grandes
mentores de toda essa questão do desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, da pobreza. Então, é o tema fundamental. Então, como eu vejo a sustentabilidade, o que diz a doutrina social cristã sobre a sustentabilidade? Então, de novo, vou me referir à encíclica Centésimos Anos, em que diz que o homem não deve dispor arbitrariamente da terra, submetendo-a sem reservas à sua vontade, mas como se ela não possuísse uma forma própria e um destino anterior que Deus lhe deu, e que o homem pode sim desenvolver, mas não trair. Então, é preciso desenvolver, mas não trair esse destino que a terra tem. E então, uma correta concepção da sustentabilidade do meio ambiente, de acordo com a doutrina social, é que, por um lado, não pode reduzir de forma utilitarista a natureza a um mero objeto de manipulação e desfrute. Então, a natureza não pode ser reduzida manipulada. Mas, por outro lado, não pode absolutizar na natureza e sobrepô-la em dignidade à própria pessoa humana. O meio ambiente está a serviço da pessoa humana, como a economia está a serviço da pessoa humana. Então, é preciso de um equilíbrio entre esses dois extremos. A exploração predatória, e, do outro lado, também a adoração da natureza como algo intocável. Está a serviço da pessoa humana. A pessoa é o mais importante. Então, eu penso que esse equilíbrio é importante. Hoje em dia, há uma discussão grande. Eu não sou especialista nesse tema, né? Mas tem o painel, né, das Nações Unidas. Tem cientistas que criticam esse painel. Existem opiniões diversas entre cientistas de diversas áreas. Não é a minha especialidade, mas, de qualquer maneira, uma coisa é clara. Os recursos que nós temos à disposição dos seres humanos são limitados. Então, nós temos que procurar, sem dúvida, achar alternativas para um uso eficiente desses recursos, né? Principalmente os recursos não renováveis, né? Então, nesse sentido, a sustentabilidade ganha um aspecto, ganha uma ênfase importante na atualidade. E por isso também que o compêndio da doutrina social católica fala da responsabilidade por preservar um ambiente íntegro e saudável para todos. Ou seja, existe uma dimensão ética nessa questão da sustentabilidade. E então, aí, definida sustentabilidade pela doutrina social da Igreja, eu gostaria de analisar esse conceito: capitalismo sustentável e desenvolvimento sustentável. Então, eu penso que capitalismo sustentável, esse capitalismo positivo, é aquele que promove um desenvolvimento sustentável. O que é um desenvolvimento sustentável? Como surge esse conceito de desenvolvimento sustentável? Eu gostaria agora de analisar essa questão, e é um tema do desenvolvimento que para mim é especialmente querido, porque eu fiquei 5 anos analisando essa questão do desenvolvimento durante o mestrado que eu apresentei na Universidade de São Paulo. Foi sobre a evolução do conceito de desenvolvimento. Então, eu terminei o mestrado em 85, quando estava começando essa preocupação com o desenvolvimento sustentável, e depois tenho acompanhado esse desenrolar. Mas, como evoluiu, como se deu o conceito de desenvolvimento e de crescimento até chegarmos a essa ideia do desenvolvimento sustentável? Bom, até o início do século XX, não havia nem sequer uma preocupação com medir, comparar a produção dos países em termos econômicos. Um pioneiro dessa, que deveria ser o PIB, foi um economista chamado Colin Clark. Colin Clark, em 1939, publicou um livro chamado The Conditions of Economic Progress,